Hoje a nossa entrevista é com o nosso amigo conhecido da cidade, Tony Silva. Ele é candidato a conselheiro tutelar. Muito bem, Osmar, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e nós estamos aqui, para falar do nosso objetivo como candidato a conselheiro tutelar em Maracassumé. Por que você quer ser conselheiro? Osmar, eu já fui conselheiro, lá no ano de 2013. 2013 eu fui conselheiro, foi um mandato de 2 anos e desenvolvi um bom trabalho, junto com aquela equipe de conselheiros. Eu vejo que a necessidade do conselho tutelar nos municípios, e como eu moro em Maracassumé, sou de Maracassumé, estou candidato aqui em Maracassumé porque eu sei da importância do conselho tutelar para as famílias, para as crianças, para os adolescentes. Osmar, eu sou pai de 2 filhos, eu tenho 2 filhos, então eu sei da importância que é o conselho tutelar para ajudar nessa questão dos direitos da criança e do adolescente. Você entende que está preparado para assumir? Sim, Osmar, com certeza, e estou preparado, Já tenho um pouco de experiência, Passei 2 anos trabalhando lá dentro do Conselho Tutelar, então eu tenho um pouco de experiência e acredito que estou preparado para defender o direito das crianças e do adolescente de Maracassumé. Tony Silva, você está ciente dos deveres de um conselheiro tutelar, Tony Silva? Estou sim. E diz aqui, a função principal é zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, atendendo queixas, reclamações, reivindicações, solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e os cidadãos de bem que ajudam o Conselho a desenvolver um bom trabalho. Através de quê? De denúncias, E o importante aqui falar é que a pessoa que denunciar um possível maus-trato ou caso de abuso, exploração sexual, essa pessoa, ou que vai denunciar, ela não será identificada, ela será autônoma. Uma denúncia anônima. Então, ela não será identificada. Então, não tem nenhum problema. Se eleito for, a gente vai estar disponibilizando, como a gente fez na gestão em 2013, que a gente levava o número do Conselho Tutelar para todos os órgãos públicos, que caso venha precisar era só ligar que a gente estava lá pronto para atender. Ok, Tony Silva, olha, se alguém faz uma denúncia que tem uma pessoa um jovem menor de idade, é numa festa, por exemplo, e ele faz a denúncia pelo telefone, qual é o procedimento de vocês nesse caso? Osmar, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, eu não vejo o Conselho Tutelar nas festas. Isso mesmo, essa aí tem que... Pois é. Eu não vou votar porque o conselheiro não vejo nas festas, eu não vejo o conselho nas ruas de noite, fazendo uma ronda. Uma da madrugada, 2 da madrugada, não é isso? E são muitas perguntas que a sociedade se faz, que o cidadão se faz, E diz se o conselheiro tutelar não está lá, E Tony Silva, e esse assunto é complicado, viu? É muito complicado para a sociedade, viu? Ele é muito complicado, aí vem as atribuições do Conselho Tutelar. A atribuição do Conselho Tutelar diz que a principal atribuição é zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, Recebendo queixas, reclamações, reivindicações, solicitações, Então, o que acontece? O Conselho Tutelar, ele não é um órgão que o ECA, que o Estatuto, diz para ele ir para a festa. Até porque o Conselho Tutelar, ele anda desarmado, Ele não faz o trabalho de polícia. Agora, quando a pessoa diz, eu já vi várias vezes menor usando droga 1h da manhã, eu já vi muitas vezes crianças, jovens, no caso, pré-adolescentes se prostituindo. Essa pessoa que viu, ela já leva uma culpa nos seus ombros, porque diz que é dever da família, da sociedade em geral, zelar pelo direito da criança e do adolescente. Ou seja, essa pessoa que viu, ela tem que fazer uma denúncia, ela tem que denunciar. Agora, para ficar bem claro, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão para ficar nas festas, tá? Voltando aqui um pouco, lá em 2013, quando eu fui conselheiro,
eu e alguns colegas, a gente foi para as festas, porque a gente não estava por dentro da nossa atribuição, tá? E depois a gente foi entender isso aqui. Tivemos palestra com o advogado do conselho, onde ele explicou que não podemos estar lá. Agora sim, tem uma denúncia, tem uma criança bebendo, né, bebida alcoólica e tal. Se fizer a denúncia naquele momento para o conselheiro, o conselho tutelar vai lá sim, acompanhado da polícia, tá? Porque quando se trata de menor, tem que ter o conselho tutelar. Então o conselho vai, mas acompanhado da polícia militar, civil ou da guarda municipal, né? Não é para o conselheiro ficar lá. Agora, mediante denúncia, o conselheiro tutelar de plantão, que sempre fica 2 conselheiros de plantão à noite. Então ele é obrigado a ir. O conselho não adivinha. Então, o vizinho ou alguém que passou tem que pegar o telefone e ligar para o conselho tutelar. E o conselho tutelar vai ter que ir lá sim. Ele vai lá acompanhado da polícia, da guarda municipal. Então já fizemos isso já aqui em Maracassumé. Então é assim, Osmar, não é tão simples, não é tão fácil, né? Mas o conselho tutelar é um órgão importante sim, quando se trata de casos de menor, né? De crianças. Então o conselho ele trabalha dessa forma. Ok, Tony Silva, olha, mais uma pergunta, mais uma inquietação. Em relação aos pais que não colocam a criança para estudar. Lugar de criança é na escola. Fora da escola, não pode. Tem até essa campanha, né, Osmar? Tem a campanha aqui do no Buscativa, né? Isso. Do Buscativa da escola. Eu também já passei pela sala de aula, né? Como professor também já dei aula. Certo. Então, tem o Buscativa que diz, fora da escola, não pode. Não né? pode. É difícil, porque muitas das vezes tem criança que são desassistidas do programa do governo federal. Tem muitas crianças que não recebem Bolsa Família. Chamar, notificar esse pai, né? Nós temos que notificar esse pai ou essa mãe, ou esse responsável que às vezes mora com a avô, né? Com a avó. Então a gente tem que ver por que ele não está indo para a escola, né? Então é uma resposta que eu não posso te dizer agora, a gente vai fazer isso. Não posso, né? Porque tem toda essa questão de ver o que está acontecendo com aquela família. Se de repente mudou da cidade, ela chegou, por exemplo, veio do Pará, chegou em Maracassumé, não encontrou mais vaga, né, no meio do ano letivo. Mas, o que diz lá, o Buscativa, fora da escola não pode. Não pode. Então, se tiver acontecendo isso, esse pai, esse responsável por essa criança, vai procurar o conselho tutelar, e o conselho, olha que maravilha o conselho tutelar, né? Então, o conselho tutelar vai conseguir uma vaga para essa criança estudar. Se for esse o caso, né? Em relação à lei, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Muita gente diz que o conselho, ele passa o pano aí nas crianças, né? Faz uma coisa ruim e o pai não pode fazer uma punição. Que se fizer uma punição muito severa, aí é denunciado lá num conselho tutelar. E aí, Tony Silva, esclarece aí pra gente aí, esclarece. Pois é, então muitas pessoas dizem, eu não voto no conselho por causa que, porque eles proíbem de eu disciplinar meu filho, né? Proíbe de colocar meu filho para me ajudar em casa, né? Então tem muitas dúvidas da sociedade, que eu até entendo essas dúvidas, né? Eu também já tive essas dúvidas. Se o conselho tutelar fosse esse órgão que proibisse, que atrapalhasse na criação dos filhos... Muita gente diz assim, tá atrapalhando. Pois é, então se o conselho tutelar... O filho não me respeita mais. Então, Osmar, se o conselho fosse esse órgão que atrapalhasse na criação dos filhos, eu jamais seria candidato do conselho tutelar. Jamais seria candidato. Porque eu não concordo com algo que interfere na criação dos filhos. Até porque eu sou pai e eu sei que na adolescência, né, os filhos ficam rebeldes, né? E criar um filho não é fácil. Eu tenho 2, então eu falo com conhecimento, né? Não é isso, gente. Sociedade, povo maracassuméense, não é isso. O conselho tutelar não é esse monstro que muitas pessoas pensam, que talvez você pense. Eu estou aqui para tirar suas dúvidas. O conselho tutelar, o que ele vai fazer é defender os direitos. Quais são os direitos? A criança tem direito a ir ao parque de diversão, a criança tem direito de estudar, a criança tem o direito de se alimentar, a criança tem o direito de brincar, mas também a criança também tem os deveres, né? Que é o quê? Estudar é um dever,
né? Ela não pode arrumar o emprego, isso não pode. Que tem que disciplinar. Disciplinar não é espancar, né? Tem pessoas que querem bater no filho com um pedaço de ripa, quer bater no filho com um pedaço de ripa, quer espancar, isso aí não está disciplinando, né? Não está disciplinando, tá? Causando hematomas, causando ferimento. Então, isso não é educar o filho. Então, entenda que o Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo. Como eu já falei, eu sou pai, tenho 2 filhos. Então, eu acredito que o Conselho é um órgão que ajuda, né? E caso de denúncia, denuncie. Caso de abuso, de maus tratos, né? Denuncie para o Conselho Tutelar, que ele vai encaminhar. Lembrando que o Conselho não vai executar nenhum desses trabalhos. Ele vai encaminhar para os órgãos competentes. Competentes, é isso. Para promotor, entendeu? Então, o Conselho ele não executa, mas ele encaminha. Ele é o órgão, eu costumo dizer, que é o órgão mais próximo da família. Corre bique no Conselho. Você me conhece, você conhece o outro conselheiro. Vai lá, converse. O senhor não vai ser mantido em sigilo, ninguém vai falar que foi que fez a denúncia. Ok, Tony Silva, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, aqui em nosso podcast da Web Rádio Maraca. E você já pode fazer, Tony Silva, as suas considerações finais, Tony Silva. Minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer ao público, você que assistiu esse vídeo aqui, não é? Nós estamos na rádio também, né? Estamos ao vivo também pela internet, né? E eu gostaria de te agradecer por esse espaço, né, importante para mim, né, nesse momento, e dizer muito obrigado, Osmar, e muito obrigado, sociedade, por acompanhar. E eu gostaria de, nesse momento, pedir. O que o candidato faz? Ele pede. Pedir, né? Ele pede o quê? Ele pede pedir, o voto. Olha, observe bem o candidato. A gente entrevista aqui, você está com você. O candidato você vai escolher. É verdade. De uma forma democrática, através do voto, né? Através do voto. Então, o que eu quero pedir para você, sociedade, que me dê essa oportunidade, né, de ser conselheiro tutelar em Maracaçumé. Eu prometo a vocês que não vou desagradá-los, né, que eu vou fazer tudo que se deve fazer um conselheiro tutelar, junto com os colegas eleitos. Lembrando que eu sozinho não faço nada. No Conselho Tutelar é sempre o colegiado de 5 conselheiros, que estão os outros colegas, né, pedindo voto também nas ruas. Então, gente, eu estou aqui pedindo voto para mim, é claro, porque eu sou candidato, não pode mais votar. Eu acho que é importante falar isso, não pode mais votar em 5 candidatos como antes. Antes eram 5, né? Eu, como eleitor, poderia votar em 5 candidatos, agora não pode mais, agora é só um. Se você que está assistindo, está gostando desse assunto, da nossa conversa aqui, e quiser me dar uma força, eu agradeço. Mas você só pode votar em um candidato, né? Então, eu peço o voto de vocês, o meu número é 14, Tony Silva, em defesa da criança e do adolescente. Então, muito obrigado, eu conto com vocês e até a vitória. Ok, você que está conectado na Web Rádio Maraca, não esquecendo que nós estamos aí no Facebook, estamos no Instagram e também no canal do YouTube. Faça a sua inscrição e deixe o seu like, deixe lá o seu comentário. Isso é muito importante. Ok, Tony Silva, estamos finalizando. Um grande abraço a todos e até a próxima!